A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Bom dia para você que está aí entrando agora, assistindo aí. Ainda há esperança, mais um dia, né? Um dia lindo. Hoje está um sol maravilhoso, né? E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa dar um dia de chuvas de bênção para nós. Hoje eu me encontro aqui feliz porque nós temos uma participação, uma pessoa especial. Engasguei, doutora Margarete. Mas é assim mesmo, né? Tem hora que a língua enrola. Mas nós estamos aqui com a doutora Margarete e ela vai falar um pouquinho, né, dela e um pouquinho do que está acontecendo. Mas antes nós queremos fazer a nossa oração, porque sem oração não tem remédio, sem oração não adianta médico, sem oração não adianta nada. Tudo tem que ter a oração, a chave é a oração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesta hora, Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para te agradecer, Senhor, te agradecer por esse momento. E eu quero te pedir, Senhor, por esta vida que está aí do outro lado, assistindo essa programação, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha visitar e que tudo que for falado aqui, Senhor, venha ser plantado neste coraçãozinho que está do outro lado. Pai, nos abençoa e abençoa cada um que aí está nos assistindo, em nome de Jesus. E assim nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar, né, um pouco do que está acontecendo e coisas que muitas vezes não são faladas, até mesmo, né, dentro das igrejas. E nós estamos, né, nós que estamos de liderança, nós temos que pregar a palavra de Deus e levar também aquilo que Deus deixou aqui. Deus deu a sabedoria para o homem, né, ser um clínico, Deus deu a sabedoria para o homem ser um advogado, Deus deu a sabedoria para o homem ser um diretor, né, um cameraman para levar a palavra até você. Então, Deus também deu a sabedoria para o homem estudar e entender um pouco aquilo que está acontecendo nas nossas mentes, porque eu não posso falar na sua, porque são as nossas, porque quem nunca teve depressão, né, doutora Margarete? Sim. Então, muita gente está tendo depressão dentro das igrejas, até mesmo pastores. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, eu quero saber da doutora Margarete, como é que ela está. A paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Tivemos aqui, assim, um cafezinho gostoso, muito compartilhamento. Ela já muito tomou legal. Um cafezinho. Aqui, assim, você chega aqui, já toma um cafezinho, ela participou da nossa consagração, né? Sim. E ela participou ali daquele cafezinho. Daqui a pouco, quando sair daqui, a gente volta pro café, né? Que é benção, né? É muito bom, né? Mas, doutora, me diz uma coisa. Como é que está os trabalhos? Estou sabendo, inclusive eu já estive lá na sua igreja, né? Eu quero mandar um abraço lá para aquelas irmãs. Quero dizer que eu estou com saudade, tá? Estou morrendo de saudade. Vou voltar a frequentar aí, sim, visitar vocês nessa consagração maravilhosa, mulheres lindíssimas, mulheres inteligentes, muito carinhosas. Que povo carinhoso são aquele povo dali. Aquelas mulheres todas com sorriso, todas elas muito alegres. É ali no Centro Evangelístico de Caraí. Isso. O nome do pastor mesmo? Pastor Oséias. Pastor Oséias, um abraço para o senhor. Com todo respeito, e o nome da esposa dele? Ele é filho da Carminha, todo mundo fala que ele é um pastor. Não, o nome da esposa dele. Isso agora é porque ele é um pastor novo, né? Sim. Então, ele é um pastor novo, então ele foi trocado de pastor, né? E ele vem desempenhando assim, um trabalho muito ativo. Um abraço para o pastor Oséias, tá? E toda a sua família. Pastor Oséias,
recebo um abraço também daqui da Viva Mais TV. E para todas as mulheres lá do Centro Evangelístico. Quero mandar também um abraço para o pastor Valdir Brasil, né? Sim. Que eu tenho falado com ele. O pastor Valdir Brasil é um homem de Deus, para a esposa dele também, e para o meu pastor Abraão Quadro e para a sua esposa Priscila. Eu tenho que dar o abraço, tenho que mandar um abraço, porque meu pastor ele tem perguntado, dá abraço para todo mundo e não dá abraço para mim. Que negócio é esse? Estão dizendo que eu tenho 2 pastores. Pastor Abraão, eu tenho 2 pastores porque o senhor é meu pastor. Mas o diretor daqui também é pastor, então eu peguei ele também como meu pastor. Não é bom ter 2 pastores? Porque quando o senhor não tiver tempo para me atender, ele me atende. Mas eu sou daí, tá? Eles são ciumentos, né, pastora? Né, irmã? Não tem? Lá na sua igreja tem gente ciumento? A gente procura. Isso é ciúme ou é cuidado? Deixa quieto. Você como psicóloga, isso é ciúme ou isso é cuidado? Deixa quieto. Deixa quieto, né? Não vamos falar. Vamos continuar abraçando todos, né? Porque a gente, né, pega carinho por todos. O que a gente vai fazer, né? Isso. Mas, Margarete, me diz uma coisa. Como é que está aquela obra social que eu estive lá na sua igreja, com os sem-teto, pessoas maravilhosas, que Deus tem obras ali a fazer, né? São vidas que precisam ser abraçado e vocês estão um trabalho magnífico ali. E agora vocês estão tratando também daquele lado emocional. Eu tenho acompanhado lá. Como Sim. é que está o trabalho? O trabalho social da nossa igreja, ele continua assim, muito ativo, né? Uhum. E tem cada dia melhorado mais. É realmente assim, maravilhoso. É difícil até de explicar, porque começou de uma forma tímida e ele foi crescendo, foi ganhando dimensão e cada dia tem assim, expandido mais, né? Ele era feito na parte inferior da igreja, na parte de baixo, Sim. e agora ele ganhou assim um espaço maior, que é na garagem, né? É na garagem, eu costumo chamar, na garagem do Cavalão, e é muito, né, assim, especial. Sim, porque nós temos um trabalho de almoço, segunda, terça e quarta, né? Para pessoas em situações de risco. Sim. E temos também, vamos dizer assim, o sopão, às 6 horas, quinta-feira. Nesse sopão inclui corte de cabelo, algumas coisinhas mais, e eles sempre ouvem a palavra de Deus. E quando querem, são encaminhados para o sítio, né? E esse sítio, eles ali passam por um tratamento espiritual, e aí é só para quem quer, né? Nem todos querem, aí fica à vontade, a igreja deixa a pessoa livre, né? A gente lança a rede, né? Aí a gente pega os peixinhos, fica dentro da rede aquele peixinho que é obediente, que quer realmente mudança de vida. É aquilo que vocês estão fazendo. Vocês lançaram a rede, vocês estão ali cuidando, cada um fazendo ali, né, a sua parte, e depende agora de quem foi lançado na rede. Exatamente. Né? E a parte psicológica, como é que está sendo ali? Você está tratando a parte psicológica? Veja bem, a parte psicológica é assim, a própria igreja, né, vamos dizer, se tratando do trabalho dessas pessoas em situação de risco, né, vamos dizer assim, a gente dá um atendimento, você conversando com eles, dando uma pequena palestra. Então a gente vai trazendo luz em coisas que eles nunca pensaram. Assuntos como alcoolismo é abordado, mas são assuntos assim gradativamente, né? Sim. É feito de uma forma muito informal, bem natural. Agora a própria igreja, ela dispõe assim de uma psicóloga, que essa psicóloga não sou eu, porque no caso, no momento, eu não tenho um tempo disponível, mas tem uma psicóloga, tem médico, tem dentista, então é uma igreja muito voltada para a área social. Sim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Margarete. Hoje nós sabemos que o índice de depressão no Brasil está muito grande, no mundo inteiro, né? Depressão, toda hora alguém morre de depressão. Tira a sua própria vida. Sendo que esse caso, ele é muito abafado, né? As pessoas não falam. Às vezes, morreu uma pessoa ali no hospital, eles botam 1000 doenças, mas não diz que é depressão. Você procura um médico, ele te passa uma bateria de exame, uma bateria de remédio, mas não diz e não encaminha e não quer tratar e não quer falar sobre depressão.
Por que a depressão é oculta? Por que a depressão como aquele rapaz que se jogou ali da ponte Rio-Niterói? Aquilo ali foi um quadro de depressão, Sim. Né? De desespero. Por que esse caso está sendo tão escondido, né? No século que nós estamos vivendo? Sim. Por que isso? Sim, eu vou chegar lá. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é a depressão. Né? Para a medicina, a depressão é considerada um transtorno mental. Né? Sim. E apresenta assim, alguns sintomas. Né? E é muito importante a pessoa ficar antenado, ficar bem ligado. Por exemplo, muitas vezes a pessoa come demais, fica aquele período que ela come e ela ganha peso de uma hora para outra. Isso é um quadro, um início de depressão. Pode ser um quadro de depressão, não estou te dizendo. A ansiedade. Tem que existir um quadro de sintomas, não é só um sintoma não. Peraí. Então, às vezes a pessoa come demais e vai ganhando peso. Mas não é um sintoma isolado, vão vir outros sintomas por aí. E tem também, por exemplo, a situação que a pessoa come de menos. Ela não quer comer, ela rejeita o alimento. Não, eu não estou com fome, eu como só um pouquinho, é só um tiquinho. Então ela entra nos extremos, ou ela come demais, ou ela come de menos. Fica aquele período que ela... não, só um copinho de leite, não, só um biscoitinho. E ela não almoça, não janta e fica na base do biscoitinho quando come o biscoitinho. Então, são os dois extremos. A questão do sono, que é uma questão, assim, que é muito visível, né? Isso é muito visível na depressão. Às vezes a pessoa pega uma insônia, que eu vou te dizer, e olha que insônia não é fácil, não. Quem sabe que é insônia, porque já viveu insônia. Sim. Insônia é uma questão que pode desencadear vários problemas de saúde. Sim. A insônia é algo terrível. E existem pessoas que passam madrugadas e anos a fio e ela não dorme. Sim. Só que isso ela não sabe e já está desencadeando um problema médico muito sério. Sim. Né? Então, quando começa a aparecer um sintoma, né, da pessoa estar ali comendo compulsivamente, isso aí a pessoa já, no caso, os pais que têm filhos que têm essa reação, já tem que começar a procurar um pediatra ou um clínico, se for de maior, e já começar a observar, né? Começar a observar. Pode ser uma depressão, como pode ser outro quadro clínico. A gente não pode chegar, porque viu um sintoma, já ir afirmando que está com depressão. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, a insônia, ela arrasa com o ser humano, ela aniquila, tá? Inclusive, quando ela se torna mais grave, baqueia o coração da pessoa, ela detona o teu coração. Então, veja bem, a insônia, ou então tem o outro extremo, que ela dorme demais. Então, por exemplo, é o jovem que já não consegue ir para a faculdade porque ele dorme tanto que não consegue acordar de manhã. Sim. Então, pode acontecer também, vamos dizer assim, da pessoa dormir tanto que não consegue trabalhar. Tá? Ai, meu Deus, eu perdi a hora. E agora, como é que vai ser? Não, sabe, não tem cabeça para ir trabalhar. Inclusive, o INSS, né, muitas aposentadorias estão sendo requeridas por conta da depressão. Porque é muita coisa, né? E não é só no Brasil, não, tá? Não pensa que é no Brasil. Não, é no mundo não, no exterior o índice de depressão também é maior do que no Brasil. O índice de depressão, ele vem assim no mundo inteiro, né? E num país, né, que tem pessoas com uma dificuldade financeira como a nossa, você já viu que a situação fica muito grave, né? Sim. Então, e a depressão, ela, por exemplo, a pessoa começa a apresentar uma tristeza muito profunda, uma tristeza, o corpo fica muito desgastado. Aquela pessoa que está no ambiente, ela está ali no ambiente, todo mundo rindo, ela sorrindo, alegre, e ao mesmo tempo ela está sorrindo, mas ao mesmo tempo ela se sente vazia, e isso é uma depressão. Existem vazios que podem estar dentro de um quadro de depressão, como existem vazios que podem não se enquadrar, porque hoje virou moda, né? Tá assim, é depressivo, não tá. Não é bem assim.
Tem que ter um quadro de sintomas, uma listagem de sintomas, né? Então, nós não podemos sair rotulando e bota um rótulo lá e acabou. A coisa não é bem assim, tá? Agora, como eu estava dando seguimento àquilo que eu estava falando antes sobre a estafa. A estafa no deprimido, ela é muito forte, tá? Então, muitas vezes, você vai fazer uma visita à pessoa deprimida e você chega lá, você encontra a casa dela toda bagunçada, toda desarrumada. Aí, ela mesma já se sente mal com aquilo, da casa dela tá toda bagunçada. Aí vem um parente, olha, ih, que casa bagunçada, meu Deus, como é que você deixa a casa assim, menina? Como mulher, como é que tu deixa a casa assim? Aquilo entristece mais ainda ao deprimido. Aquilo dá uma tristeza, porque ele sabe que a casa dela, né, tá desarrumada, ela sabe disso. Aí a pessoa joga mais fogo né? Lenha na fogueira. Ao invés de levantar essa pessoa, joga mais fogo na... Mas, Margarete, sabe o que eu tenho observado? Os jovens, né, de primeira a gente falava, os jovens têm muito quadro de depressão, mas não quer sair dentro de casa. Hoje eu estou vendo que nós, veteranos, nós estamos tendo muito caso de depressão. E eu ainda vou mais longe com isso, né? Hoje, assim, a psiquiatria infantil, ela, tá cheia. Agora, nós podemos também afirmar que a falta de Jesus, ela leva à depressão. A falta de Jesus, da presença de Deus, ela leva até mesmo a pessoa tirar a sua própria vida. Por quê? Porque quem tem Jesus, né? Então eu tenho Jesus, eu não vou ter depressão. A própria palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, se nós tivermos Jesus, tivermos a presença, tiver fazendo a vontade do querer do Senhor, nós teremos sim depressão, mas Jesus, ele sempre vem para trazer a resposta. Eu estou falando isso porque eu também já tive depressão e tenho problema de depressão. Não é porque eu sou pastora que eu vou dizer que a minha vida é um mar de rosa, a minha mente é um mar de rosa. Não, eu tenho, né? Tenho os meus problemas pessoais e a gente sofre se a gente fica triste. Às vezes a gente está num lugar alegre, está todo mundo sorrindo, e a gente ali está rindo, mas por dentro a gente está chorando. Por quê? Porque a gente começa a ver que aquilo ali é um momento. Tudo aqui na Terra é um momento. Nós só vamos ter alegria, né, direto, para sempre, quando Jesus chamar a nossa senha. Não é verdade? Então eu sei que os médicos, né, eles orientam, muitos encaminham para remédios, mas o remédio melhor, sim, o único remédio, sim, né, e o verdadeiro remédio é Jesus, é você cantar. Sim. Outro dia eu tive uma experiência dentro da minha casa. Eu moro sozinha e eu quando eu era do Egito, eu gostava de dançar. E a gente, quando vem para a presença do Senhor, fica tudo muito limitado, não pode isso, não pode aquilo. Mas só que eu lendo e assistindo o meu pastor, ele pregando, por sinal, prega-se muito bem aquele homem. Eu queria pregar metade como ele prega. É inveja não, tá, pastor? É porque eu não tenho tempo de ficar igual o senhor, lendo. Mas eu tive, lendo na palavra de Deus, a gente já peca só de pensar. Não, a gente não peca só de pensar. Então, se o meu coração desejou isso aqui e eu não botei a mão, eu já pequei. Não é assim? Então, no Egito, eu era dançarina. Eu gostava de ir para um forró, para um pagode, para um sambão. Então, eu sempre gostei de dançar. E outro dia eu estava na minha casa, muito triste, né? Que às vezes a gente se entristece, problemas do dia a dia, com a família, com os amigos, né? Que quem ama, não adianta, eu não aceito aquele poeta que fala, quem ama não sofre, né? Quem ama verdadeiramente sofre sim. Primeiro,
Nós não somos a imagem semelhante do Senhor? Então nós sofremos quando a gente vê um irmão caído, nós sofremos quando a gente vê alguém da nossa família, né, fazendo algo que a gente sabe que aquilo ali vai levar ele para o inferno. Então eu estava muito triste. Aí fui lá, peguei uma caixa de som grande que Jesus me deu, coloquei aqueles corinhos de fogo lá bem, né, bem quente mesmo, e comecei, peguei a vassoura, tô varrendo, daqui a pouco larguei a vassoura e fiz tipo aquela yoga que fala, e comecei, jogo o braço para lá e jogo o braço para cá, sai demônio, sai daqui dentro da minha casa, Jesus é bom, Jesus é bom. E ali eu comecei a me alegrar. Então, eu descobri, Miriam não dançou na presença do rei, então nós temos que dançar na presença do rei. É você dançar um funk, você ir para um forró, mas é você dentro da sua casa, isso faz bem. É porque nós estamos pregando tanta coisa, nós estamos ouvindo tanta coisa, né? E nós estamos esquecendo de ler a palavra. A gente está ouvindo muito homem que não pode isso, que não pode aquilo. Nós estamos vendo também muita coisa errada e nós estamos esquecendo de meditar na palavra de Deus. Nós estamos esquecendo de comer a palavra de Deus, mergulhar ali. Porque quando nós comemos da palavra de Deus, a gente vê, como uma vez eu escutei um apóstolo, Agenor Duque, um abraço para você, apóstolo Agenor Duque, eu fui ovelha do apóstolo 7 anos. Então, ele falava, ser cristã não é difícil, difícil é você renunciar, é você fugir da aparência do mal. Agora, você se alegrar na presença do Senhor não é pecado. Então muitas vezes eu tenho visto pessoas aí que a gente vai brincar, é até meio assim, meio, né? Mas o que adianta? Você fica ali meio, né? E por dentro você tá às vezes rindo, tá até pensando, não é assim, né, ô Margarete? Então nós precisamos levar para as igrejas e levar para os nossos amigos, né? Levar para o público que a depressão existe, mas que a cura principal, que a única cura para a depressão é Jesus. Não adianta você tomar antidepressivo, não adianta você ir para psicólogo. Eu conheço uma pessoa que se trata há mais de 30 anos com psicólogo. E eu falo, Jesus tem misericórdia, essa menina ainda precisa de psicólogo. Aí ela disse, ela já botou dentro dela, que o psicólogo falou que ela vai se tratar com ele, com o psiquiatra, pro resto da vida dela. Aí eu falei assim, minha querida, você não conhece Jesus? Ah, mas eu sirvo Jesus. Não, mas você não tem intimidade, não é isso? Ou eu estou errada? Veja bem, né? Voltando um pouco, retrocedendo aí o assunto, né? Você falou sobre a questão assim, que algumas igrejas são mais... tem uma religiosidade mais acentuada, né? Sim. E algumas... existem diversos estilos de igreja hoje, né? Hoje tem. Então, tem aquela igreja, assim, mais tradicional, e tem um modelo de igreja que está dentro da palavra, que a gente não pode fugir à palavra, e que já utilizam de recursos, tá? Para ganhar uma população-alvo, que é uma população-alvo de jovens. Por exemplo, igrejas que hoje já se utilizam da coreografia, de danças espirituais. E quando a gente fala danças espirituais, não são danças sensuais. É bem diferente uma dança sensual de uma dança espiritual. Então, hoje, algumas igrejas utilizam desses recursos para atrair o público-alvo, que é uma população mais jovem. Agora, sempre existirá aquela população mais tradicional, mais religiosa. Então, tem igreja para todos os gostos, para todos os estilos. Deus é tão bom, Ele é tão fantástico, né, que Ele permitiu na Terra existirem esses estilos variados, mas que não saiam da palavra. Sim, né? Por exemplo, a minha igreja... ela trabalha com uma população de jovem, com uma população de adolescente, e tem um trabalho muito atuante com os adolescentes. Como é que está a mente dos adolescentes? Tem muito deprimido lá? Veja bem, é difícil Hoje a gente eu quero dizer... saber sobre depressão. Então, mas aí, vamos lá. A depressão na adolescência, ela é muito frequente, muito mais do que você possa imaginar.
né? Porque, por exemplo, ela pode vir camuflada, a depressão na adolescente. É aquele estudante que, com 13 anos, tem excelente nota na escola, então ele chega, olha, mãe, tirei boa nota. Aí, que maravilha, meu filho, tem um QI maravilhoso. E ele não é respondão, não é aquela adolescente que briga, que não cria barraca. Mas você, de repente, você vê ele cai e fica dentro de um quarto e não quer sair mais de lá. Mas você não sabia o que estava acontecendo dentro do mundo interno dele. Porque essa questão de mundo interno é uma questão que tem que ser muito, assim, ele tem que ser muito ouvido. Você tem que ver a fala, o discurso, o universo desse adolescente. Porque muitas vezes está camuflado, né? As situações camufladas. Por isso que a gente vê muito suicídio, você diz assim, não sei nem por que aconteceu. Mas ele tirava boas notas, ele não brigava, não gritava com a mãe, mas se jogou da ponte de Niterói. Então, existe também questões, né? Questões em termos de parte médica, de funcionamento de hormônio na parte cerebral, tá? Essa parte de funcionamento cerebral, que é a parte, vamos dizer assim, que muitas vezes é esquecida por alguns pastores, tá? Ela tem que ser encaminhada para o médico, porque existem questões de desequilíbrio de hormônios. O desequilíbrio hormonal pode gerar uma depressão, né? E isso tem que ser avaliado, tem que ser levado em consideração. E você fez uma pergunta, pastor, pode ter depressão? Interessante que ontem, né, quando eu vim fazer a divulgação do trabalho aqui da Viva TV+, eu estava conversando com um pastor no telefone. E ele me fez exatamente essa pergunta. Padre, pastor, pode ter depressão? E eu falei aquele típico caso que aconteceu alguns anos atrás, acredito que já tem um bom tempo, que foi o padre Marcelo, que saiu na mídia, né? Saiu em tudo quanto é mídia, bombou, e ele apresentou um quadro de depressão, né? E com toda a dignidade, ele tomou uma postura e ele era um homem que buscava a Deus e teve depressão. Então, existe um desequilíbrio hormonal a nível médico, a nível clínico. E eu faço questão de frisar a depressão em si, além do desequilíbrio hormonal a nível de cérebro. Isso já é uma coisa biológica, que envolve questões médicas, tá? Ela traz outras mazelas na saúde física, não é só a saúde psíquica, não é só a saúde espiritual, não é só a saúde psíquica nem espiritual, existe também uma questão médica. E isso tem que ser avaliado, tá? Ver se a pessoa está tomando a vitamina certa. E, por exemplo, a alimentação, muitas vezes você, por exemplo, naquela tentativa de ajudar o deprimido, a mãe às vezes encharca de comida e dá comidas pesadas, e às vezes aquele adolescente fica muito tempo na cama, aí você encharca de comida pesada, sabe? Tem que saber uma dieta adequada para o deprimido. Tudo então tem um cuidado. Tem todos os componentes, né? Agora, você falou sobre um tópico, né, assim, da espiritualidade e da depressão, né? E você falou na parte de jovens, né, Marlene? E eu trouxe aqui a foto, né, do sociólogo, que é o Packard. Tá aqui a foto dele, por sinal muito simpático, né? Que ele é sociólogo e trabalha com pesquisas nos Estados Unidos. Você botar a foto dele aí? E... tem que ter cuidado, hein? Com certeza. Ele autorizou, saiu na mídia, né? Então esse sociólogo, Packard, ele fez uma pesquisa com jovens e ele, dentro dessa estatística, ele percebeu que jovens que têm envolvimento com a vida cristã têm muito mais saúde mental do que aqueles que não participam de movimentos religiosos. Sim. Então, a pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa muito bem feita, um sociólogo, né? Não é uma coisa assim, tem estatística. Então, a estatística fala muito para o incrédulo, né? Porque quando a gente fala, a gente vem com um discurso psíquico, quando a gente vem com um discurso cristão, aquela pessoa, vamos dizer assim, que ela é leiga, ela fica assim, mas tem estatística nisso? Então, eu faço questão de dizer, tem estatística sim. A comprovação em termos médicos a nível de estatística. Então, isso é importante ver, isso é importante avaliar,
né? E muitas vezes também a família do deprimido, ela fica muito assim, desbaratada. Ela não sabe como lidar, é como se fosse uma coisa nova, é um susto, né? Sim, me diz uma coisa, o tratamento é adequado para uma pessoa que tem um quadro de depressão? Quanto tempo leva, por pior que seja aquele quadro, quanto tempo que você, com a experiência que você tem, quanto tempo pode levar o tratamento? Isso, vamos dizer assim, eu não vou ter como te responder, sabe? Porque, e nem a medicina vai ter como te responder. Porque isso vai variar muito. Porque, por exemplo, vai depender se esse deprimido, se ele tem uma rede de apoio ou se não tem. Rede de apoio é uma coisa muito importante. E como nós estamos aqui na Viva TV+, que é um trabalho cristão, então por isso eu estou falando isso, a rede de apoio, ela é muito importante quando há a rede de apoio da igreja, né? Vamos dizer assim, os diáconos, pastores, essa rede de apoio é muito importante. A irmãzinha da igreja, isso tudo faz parte de uma rotina que é importante, né? Então, rede de apoio é muito importante. Por isso que então, muito... é difícil dizer se vai levar 1 ano, 2 anos, não, é difícil. Você está entendendo? Por isso, então, que é muito importante, né? A pessoa estar dentro da igreja e a liderança, né? Observar, tá sempre ali abraçando, tá sempre ali perguntando, ter aquele contato, né? Que muitas vezes não acontece. Às vezes a pessoa vai para a igreja, assiste o culto, assiste a palavra, tchau e benção. O pastor, a liderança, as irmãs, né? Não está sabendo o que, né? Então eu acho importante quando se tem uma igreja e faz aquele negócio ali, reuniões, chama para ir no sítio, como tem ali na sua igreja, na minha igreja agora também está começando esse movimento, né? De cuidar do jovem, né? De ter mais o convívio ali, né? Então acho que isso aí é muito importante. Eu faço né? questão de dizer que, por exemplo, na depressão, a irritabilidade ela é muito constante. Existe uma irritabilidade. Às vezes o deprimido não quer, por exemplo, tomar banho, não quer escovar dente. Isso também acontece no quadro depressivo, né? E, por exemplo, devido ao alto nível de irritabilidade, e também, vamos dizer assim, o humor, que ele varia muito, né? Uma hora ele está mais bem-humorado, outra hora está de mau humor, essa oscilação. Então, quem está perto sofre. Então, quem está perto tem que estar ciente disso. Ele tem que estar bem orientado, porque se ele não estiver bem orientado, ele não vai saber lidar. Então, por isso tem que ter rede de apoio. Então, você falou na questão do psicólogo, né? Vamos dizer assim, a palavra de Deus é bíblico isso. Na multidão de conselheiros está a vitória, né? Só que nós que somos cristãos, nós temos assim, é muito bom que a gente procure um psicólogo que seja pelo menos parecido com os nossos valores. Que existe uma variedade de psicólogos, né? Então, existem psicólogos que estão mais perto dos nossos valores, e existem psicólogos que têm até mentalidade que estão até contrárias aos nossos valores, né? Isso é um leque, né? Então, o psicólogo, ele cumpre o que a Bíblia diz. Na multidão de conselheiros está a vitória, né? E eu enfatizei aqui também a questão do clínico geral, por conta que a depressão, ela abre um leque por toda uma sorte de mazelas. Já vi casos da pessoa, o psicólogo falar assim, olha, faz bastante artesanato, que isso vai te ajudar. Isso é muito comum, né, em oficinas. Muito comum. Muito bom. Sim, é muito bom. Mas se a pessoa estiver muito debilitada, veja bem, e ela ficar ali fazendo um crochê deitado o dia inteiro, ela pode pegar um problema na vista, porque eu já vi casos assim. Você está entendendo? Então, o assunto terreno é muito delicado. O terreno Por isso que bem mais delicado. Importante a terapia em grupo. A terapia em grupo é muito importante. Agora eu gostaria que você... Olha só, você falou sobre a terapia de grupo. A terapia de grupo, a pessoa não... Assim, ela é válida, porque ela, vamos dizer assim... Você vai ter um ambiente social ali naquele momento, mas a pessoa
quando ela está num momento interno que ela sente muita vergonha, porque na realidade, como ela passa por um processo que ela perde capacidade de muitas coisas, ela fica muito envergonhada, muito constrangida. Então, nem sempre a terapia de grupo vai funcionar para um deprimido. Nem sempre. Isso daí não é uma verdade. Por quê? Porque diante do constrangimento dela, que é tão grande, ela nem sempre vai conseguir se abrir em grupo. Eu estou falando sobre terapia em grupo, que eu fiz também, né? Fiquei com psicólogo durante uns 3 ou 4 anos, né? Fui para psiquiatria 1 ano e meio, e eu me desenvolvi, me desempenhei, foi na terapia em grupo. E foi na terapia em grupo foi que eu aprendi muita coisa na área do artesanato. Me senti mais à vontade, porque ali eu não sabia, aí já perguntava um, já perguntava outro. E quando eu fazia em casa, eu não desempenhei, então não tinha rendimento nenhum. Quando eu fui para o grupo, eu me desenvolvi. São as oficinas, né? São as oficinas que os próprios hospitais, eles utilizam das oficinas, né? É o grupo de terapia ocupacional. Ela é importante? É. Mas eu diria assim, ela é válida, é importante, mas a conversa, o diálogo com o psicólogo a nível pessoal, a pessoa se abre mais. Sim. Margarete, eu gostaria que, como psicóloga, né, ela passou aqui uma experiência, deu uma palavra tremenda, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um versículo bem rápido para essa pessoa que está vivendo aí esse quadro de depressão, para essa família que está vivendo com alguém dentro da sua casa, não sabe, porque nós sabemos, temos que procurar o médico? Sim, mas nós temos que procurar primeiro Jesus. Eu gostaria que você olhasse para aquele lado ali e deixasse uma mensagem, um versículo para essa pessoa. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente fala todas as coisas, né, a primeira coisa que a gente pensa é no material. Mas existe uma coisa que se chama paz. Porque a paz interior, olha, com a paz interior vem junto a capacitação, vem junto um pacote, né? Então colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A paz é a primeira coisa que precisa ser acrescentada nas nossas vidas. Amém. Palavra, né? Isso aí. Hoje nós tivemos aqui a doutora Margarete. Ela trouxe a parte ali de cuidados de médico, né? A parte ali de cuidados de pessoas. Falamos aqui sobre depressão, mas ela também deixou essa passagem, né? Essa mensagem linda aí para vocês. Deixou para mim, porque também serviu primeiro para mim, que eu não sou boba, eu agarro aqui. Então, eu quero dizer para você que está aí tendo um quadro e de todas essas reações que a doutora Margarete falou aqui, procure-se rapidamente um médico, você papai, você mamãe, que observar o seu filho, ao invés de comer uma pizza, come 2, come 3, né? Eu peço a você que procure aí um médico, mas não deixe de procurar Jesus. Se nessa manhã você ainda não se encontrou, se você nessa manhã ainda não teve ainda essa experiência, eu convido você agora a colocar a mão aí no seu coração e aceitar esse Jesus. Declarar que Jesus é o único suficiente Salvador da sua alma. Declarar que Jesus é o médico dos médicos. Deus deu sabedoria para ela estudar, fazer uma faculdade? Sim, ele deu. Mas o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, Amém. É ele, Jesus. Amém. Então, aceite Jesus, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos minutos nessa terra. Nós ainda vamos ver muita coisa. Mas se você se agarrar com Jesus, faça como aquele cego, grite a toda hora, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus, ele vai te socorrer. Declare que Jesus é o único suficiente Salvador da sua alma. Receba Jesus, declare isso. E se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja aí perto de você. Chegue para o pastor e fale, pastor, eu quero ficar nessa igreja. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai chamar o pastor e vai falar, pastor, me dá o nome das suas ovelhas.
e aí o pastor vai ter que falar o nome de todas as ovelhas. E se você não tiver ali incluído naquele caderno, você será chamado ovelha desgarrada. E aí, como é que vai ficar? Então, eu quero dizer para você, receba Jesus, né? Procure uma igreja, se afirme, e que Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Não tem médico, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, se Jesus não estiver na frente. Então, receba essa palavra. Muito obrigada, doutora Margarete, pela sua visita. Foi muito bom ter você aqui. Se você quiser mandar rapidamente um abraço para o seu pastor, tá? Que nós já estamos já no finalzinho. Eu quero, assim, gratidão, né, a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, né? Gratidão pela Marilene, pelo pastor Isaías. Gratidão a todos, né, que estão envolvidos aqui com a Viva TV+. Isso aqui é um trabalho muito especial, né? Isso aqui é uma montagem de Deus na vida da gente, um quebra-cabeça de Deus. Eu quero dar um abraço para todos os pastores lá do Centro Evangelístico de Caraí, pastor Oséias, pastor Iraquitã, todos, né? E realmente para a Selma, a esposa do pastor Iraquitã, todos. Para todos, né? E eu também quero deixar um abraço para todos da minha igreja, da Fonte da Palavra, pastor Abraão Quadro, e quero convidar você, né, até mesmo do Centro Evangelístico, para ser um semeador nesta obra. Sabe por quê? Porque nós aqui somos aquele terreno pequenininho, mas nós queremos ser aquele terreno, aquela fazenda com almas, com vidas. E eu também quero fazer um convite a você. Se você quiser também fazer uma programação, vir aqui na Viva Mais TV, ligue aí para o telefone 9650-6155. 9650-6155. Pode falar comigo e aí eu passo o telefone, o contato do pastor e diretor da Viva Mais TV. E assim nós encerramos. Eu agradeço a todos e fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa.